Olá pessoal, Deus nos ilumine nesse dia para que a gente possa estar com o nosso coração sempre voltado para as coisas dele. Tem dias que nós nos levantamos e a nossa carne, como um homem natural, ela não quer buscar ao Senhor. Porque a vontade, o desejo da carne é fazer as suas próprias vontades, não é verdade? Mas o Espírito Santo é o único que pode realmente fortalecer o homem a não andar na carne. Porque a palavra de Deus diz que, na verdade, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. No livro de Mateus foi um cobrador de impostos que, antes que o Senhor o chamasse para o maravilhoso evangelho, Mateus oprimia também o seu próprio povo. Então Mateus não era bem visto no meio dos seus. Mas Jesus o chamou para mostrar que não há diferença nem entre gregos e troianos e nem judeus. Jesus mostrou que o amor dele é incondicional a chamar qualquer homem, seja um ex-ladrão, uma ex-prostituta, seja um homem de bem, que tem sempre feito bem, não importa. O reino dos céus é para todos aqueles que se arrependerem dos seus pecados. Outrora, muitos podem ter errado pela ignorância da vida, mas quando Jesus chega, ele mostra que há o arrependimento. Então Mateus foi um homem que teve um encontro com o Senhor e Jesus Cristo o escolheu para ministrar sua palavra e para colocá-la num papel. Amém? Então, quando Jesus chega para os discípulos, já ao decorrer dos tempos que ele conviveu com eles, eles começam a perguntar sobre as coisas do fim. E nós estamos vivendo um período agora que países estão em guerra, dificuldades estão acontecendo em todo lugar. Aqui no Brasil, aí para o lado lá do, se eu não me engano, não sei se é o Amazonas, mas a seca. Tem países que estão com pestes de percevejo. Então, tudo isso é o que Mateus 24, através do Senhor Jesus Cristo, vem relatando. E em Mateus 24, 22, diz assim: e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Quem é os escolhidos de Deus que Mateus está dizendo? Quem é aqueles que amam o Senhor? Os escolhidos, os amados de Deus, são todos aqueles que andam na presença do Senhor, mesmo dentro de um mundo que está se deteriorando. Você sabia? O mundo a cada dia que passa está se deteriorando. A palavra de Deus diz que o mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanecerá para sempre. Então, os dias
estão sendo abreviados por causa dos escolhidos de Deus. Quem é escolhido de Deus, mais uma vez? Os escolhidos de Deus são todos aqueles que se arrependem dos seus pecados e querem ter uma vida com Deus. Se hoje você anda no caminho errado, hoje mesmo você pode fazer uma escolha. Envie para o caminho do Senhor. A palavra de Deus diz que aquele homem criou uma casa sobre a areia e veio a chuva, a tempestade e levou aquela casa. Mas o outro homem que criou uma casa sobre a rocha, passou-se os ventos e ela não foi derrubada porque foi alicerçada na rocha, e essa rocha é Deus, é Jesus Cristo. Meus irmãos, vamos pregar Jesus. Vamos pregar Jesus porque Ele está voltando. O fim a cada dia que passa está muito mais próximo. As profecias estão, bem dizer, todas cumpridas. Mas os escolhidos de Deus, é fácil ser um escolhido de Deus? Não é, meu irmão. Você vai ter que rejeitar toda a vontade, todos os desejos carnais para se manter diante do Senhor. E não é fácil. Todo dia nós temos batalhas a serem cumpridas. Ao sair de casa, ao entrar em casa, todos nós temos nossas batalhas. E tem os escolhidos de Deus têm as batalhas espirituais da mente. Igual esses dias eu disse para um amigo meu que quando uma pessoa olhar para você com a cara feia, querendo ver o seu mal, saiba que não é a pessoa em si, mas são demônios. Demônios que usam aquela pessoa para te olhar com a cara feia. Então, os escolhidos de Deus para o tempo do fim, eles têm que ser fortes em saber que todas as coisas são sobrenaturais. As coisas acontecem no físico, mas elas acontecem no sobrenatural. Então, Jesus vem falando sobre o final. Haverá terremoto, pai contra filho, filho contra pai. Haverá guerras, rumores de guerras. Tudo isso está acontecendo agora, nos nossos dias, mais ainda nos nossos dias atuais. E em Mateus 24 diz assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível, enganariam até os escolhidos. Se possível, mas não vai enganar, porque a palavra de Deus diz: aquele que é de Deus vence o mundo. E o que vence o mundo, o que vence o mundo? É a nossa fé. A fé dos escolhidos de Deus vai prevalecer. Mas a Bíblia diz também, aqui em Mateus 24, que olha, o negócio é feio. Muitos vão ter que sofrer na carne. Não tem jeito. Escolhido de Deus? Sim, escolhido de Deus. Vão ter que sofrer na carne para poder alcançar a vida eterna. Esta vida aqui, meu irmão e minha irmã, não é moleza. Se você cochilar, se eu cochilar, a gente já era. Você não está sendo falando muito coisas que... Não. É a realidade. O mundo aqui não brinca com a gente. Eu sempre costumo dizer isso. Você e eu precisamos estar sempre vigilante. Seja manso como o pombo, mas prudente como a serpente, vigilante. É isso que o Cristo estava dizendo. Então surgirão falsos profetas, farão sinais e maravilhas no céu e na terra. Mas os escolhidos de Deus, eles vão
perceber, eles não vão ser enganados, porque eles vão ver o tempo do fim. E ainda em Mateus, no versículo 30, diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Por que se lamentarão? Porque não quis ser um escolhido para o tempo do fim. Não quis ser um escolhido de Deus. Viveu uma vida dissoluta, de qualquer maneira. Não igual o filho pródigo que, quando viveu uma vida dissoluta, teve tempo de se arrepender e voltar para a casa do pai. Mas viveu uma vida de qualquer maneira, ouviu tanto da palavra de Deus. Eu não acredito em pastor nenhum. Eu não acredito em evangelista nenhum. Eu não acredito em diácono nenhum. Eu vivo a minha vida. Não acreditou, viu todos os sinais, mas mesmo assim não quis ser um escolhido de Deus para o tempo do fim. Então, meu irmão e minha irmã, ele virá nas nuvens dos céus. Diz assim no 31, e ele enviará os seus anjos com rijo, clamor de trombeta, aos quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Ele vai reunir todos os seus escolhidos. Aquele que perseverou, aquele que, mesmo às vezes estando com raiva, chateado com a situação que estava vivendo, ele suportou todas as cargas no lombo para amar Jesus Cristo. Meu irmão, você não é fraco por guardar a palavra de Deus, tá? Você é forte, porque o homem sem Deus, ele briga, sai na mão, ele dá tiro, ele também paga na mesma moeda, mas os escolhidos de Deus, eles procuram andar de acordo com a palavra de Deus. Eles procuram pregar o amor de Cristo, não que não se defenda, porque a palavra de Jesus diz assim bem claro, que se o homem soubesse a hora que o ladrão viesse à sua casa, ele ficaria o quê? Preparado. Não que não se defenda, o homem tem que aprender a se defender. Aprenda isso, meu irmão e minha irmã. Todo homem, toda mulher tem que aprender a se defender fisicamente. Mas que não seja um escolhido de Deus no amor, que pratica o amor, que faz as coisas do amor de Deus, que procuram. Todos nós somos carne, mas não quer dizer que nós não tenhamos que fazer o bem. Todos nós somos homens naturais, mas nós devemos andar no sobrenatural de Deus, no Espírito Santo, para que se cumpra a palavra de Deus. Então, meus amados irmãos, ele vai vir nas nuvens dos céus buscar os seus escolhidos, aqueles que perseveram até o fim. E diz aqui no versículo 34, e em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O que acontece, meu irmão? Tudo que Mateus vem dizendo, falsos profetas, guerras, rumores de guerras, pestilências, então também se cumprirá que haverá os escolhidos para o tempo do fim. O céu e a terra passarão, o 35, mas as minhas palavras não hão de passar. Os céus e terra vai passar, sinal que destruição total. Mas as palavras de Deus, nenhuma delas caiu, nem vai cair por terra. Que você seja um escolhido de Deus para o tempo do fim.
O fim está próximo. E em Mateus 24, 14, diz que quando o evangelho de Deus for pregado em toda a terra, então será o fim. O fim está muito próximo de nós. E que então eu e você venha a ser um escolhido de Deus para esse tempo do fim. Meu irmão e minha irmã, que Deus te abençoe, que o Espírito Santo de Deus penetre no seu coração tão profundamente, coração na mente, né? É a mente da gente, que você possa ser cheio de Deus, cheio da vontade de Deus. E assim como Mateus viveu uma vida com Deus até o fim, porque a Bíblia diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. E que assim seja na minha vida e na sua vida, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe e que você possa ser um escolhido do Senhor para o tempo do fim. Fique com Deus.